Toma é um filme que desafia as convenções narrativas e convida o espectador a mergulhar em uma experiência quase sensorial, onde cada cena, cada nuance de luz e sombra, cada pausa na fala dos personagens parece carregada de um significado quase místico que só se revela plenamente quando se permite absorver o ritmo particular da obra. Desde os primeiros minutos, percebe-se que a direção optou por uma abordagem íntima, quase documental, com ângulos que se aproximam da realidade crua das ruas, mas que ao mesmo tempo carregam um lirismo surpreendente, sugerindo que a vida cotidiana pode ser, se vista sob a lente correta, um espetáculo poético. O protagonista, cuja interpretação é ao mesmo tempo intensa e comedida, transmite uma complexidade emocional rara, onde cada gesto mínimo, cada olhar fugaz, carrega um peso dramático que transforma cenas aparentemente simples em momentos de profunda reflexão sobre a condição humana. O enredo se desenvolve de maneira não linear, utilizando flashbacks e antecipações sutis que permitem ao espectador reconstruir a história por si mesmo, o que cria um engajamento ativo que raramente se vê em produções contemporâneas. A relação entre o protagonista e os personagens secundários é explorada com delicadeza, revelando conflitos internos, segredos e desejos ocultos, enquanto diálogos curtos, muitas vezes interrompidos por silêncios carregados de significado, sugerem uma comunicação que vai além das palavras. Um dos momentos mais memoráveis ocorre em uma sequência em que a câmera segue o protagonista através de um mercado movimentado, capturando rostos e expressões de pessoas desconhecidas, estabelecendo uma conexão entre o indivíduo e a coletividade, como se cada história pessoal fosse parte de um mosaico maior de experiências humanas. A trilha sonora, por vezes minimalista, por vezes estrondosa, funciona quase como um personagem adicional, guiando as emoções do espectador e intensificando a percepção de cada cena. Em paralelo, a fotografia utiliza cores saturadas em momentos de tensão e tons mais suaves em instantes de introspecção, criando uma paleta emocional que reflete o estado interno dos personagens. Ao comparar Toma com outros filmes do mesmo gênero, é possível notar influências de obras europeias que exploram a psique humana e a vida urbana, mas o filme se distingue por seu humor sutil e sua capacidade de equilibrar tragédia e leveza sem cair no melodrama. Há uma cena particularmente impactante onde o protagonista, após uma discussão acalorada, senta-se sozinho em um banco de praça e começa a cantar baixinho uma melodia que ele próprio inventou, revelando através da música uma vulnerabilidade que palavras jamais poderiam expressar. Essa combinação de música e imagem cria um efeito catártico, demonstrando que a arte pode servir como uma ponte entre emoções internas e expressão externa. Outro aspecto fascinante é a forma como o roteiro brinca com expectativas do público, inserindo personagens que inicialmente parecem secundários, mas cujas histórias se entrelaçam de maneira inesperada, reforçando o tema central do filme de que todos estão conectados de maneiras invisíveis. Toma também se destaca pela atenção aos detalhes da vida cotidiana, desde objetos aparentemente banais que ganham significado simbólico, até gestos repetitivos que se tornam representativos de hábitos, medos e desejos. Em termos de gírias e diálogos coloquiais, o filme captura com precisão o jeito de falar das pessoas, tornando cada conversa autêntica e reconhecível, e criando uma sensação de realismo que intensifica a empatia do espectador. A experiência de assistir Toma é, portanto, quase ritualística, exigindo atenção e sensibilidade, mas recompensando com uma imersão profunda na complexidade das relações humanas e na beleza encontrada em momentos ordinários. Para mim, pessoalmente, uma das cenas que mais marcou foi quando o protagonista interage com uma criança no meio de uma rua movimentada, e através de um simples gesto de compartilhamento de um brinquedo, revela-se uma humanidade que transcende conflitos, dores e medos, lembrando-me de momentos da minha própria infância em que pequenos atos de gentileza transformavam dias comuns em lembranças eternas. Ao longo do filme, percebe-se que a narrativa se apoia fortemente em contrastes, entre silêncio e barulho, luz e sombra, solidão e comunidade, tensão e alívio cômico, criando uma cadência que mantém o espectador em constante estado de atenção e expectativa. A direção de arte contribui para isso ao criar cenários que, mesmo em sua simplicidade, evocam histórias invisíveis e sugerem vidas que se estendem além do que é mostrado na tela. O roteiro, escrito com uma sensibilidade rara, consegue equilibrar humor, drama e poesia, e permite que cada personagem, mesmo os secundários, possua uma dimensão própria, evitando estereótipos e proporcionando múltiplas camadas de interpretação.
É impossível não mencionar o trabalho excepcional do elenco, que incorpora nuances que muitas vezes escapam à percepção imediata, mas que se tornam evidentes em uma segunda ou terceira visualização, revelando uma riqueza de detalhes que recompensa o espectador atento. Comparando Tom a filmes anteriores que tratam da vida urbana e da experiência humana, é notável como ele consegue inovar sem recorrer a efeitos exagerados ou soluções narrativas óbvias, confiando na força da história, dos personagens e da imagem. Um detalhe que me chamou a atenção pessoalmente foi a forma como o filme retrata a passagem do tempo, através de sombras que se alongam, da mudança de estações, de pequenas transformações no cenário urbano, criando uma sensação orgânica de fluidez que reforça a imersão. Além disso, a interação entre personagens revela camadas de conflitos sociais, econômicos e emocionais, abordando temas universais de forma sutil, sem didatismo, e convidando o público a refletir sobre suas próprias experiências e relações. Toma, portanto, não é apenas um filme para ser assistido, mas para ser sentido e refletido, uma obra que permanece na memória mesmo após os créditos finais, desafiando o espectador a revisitar cenas, sons e gestos, descobrindo novas interpretações a cada visualização. É um exemplo magistral de como o cinema pode transcender entretenimento e se tornar uma experiência estética e emocional profunda, demonstrando que as maiores histórias muitas vezes estão escondidas nos detalhes mais simples, nos momentos mais cotidianos e nas emoções mais sutis, e que a observação atenta revela camadas de significado que enriquecem a compreensão da vida e da humanidade. Ao final, Toma deixa uma mensagem clara, que mesmo em meio às dificuldades e aos desafios da vida cotidiana, é possível encontrar beleza, conexão e sentido, e que o ato de cantar, mesmo que apenas para si mesmo, pode ser uma forma de enfrentar, compreender e transformar os próprios males em algo que nos fortalece e nos une aos outros, tornando-nos conscientes de que a arte, a empatia e a atenção aos detalhes são caminhos para a superação e a celebração da vida em sua complexidade e riqueza infinita.